de Jesus. Mais uma vez nós estamos na tua presença, pedindo, ó Pai, que o Senhor venha nos usar, nos abençoar, para que possamos transmitir, Pai, a tua palavra, edificando, fortalecendo os teus filhos, as tuas filhas, que têm acompanhado conosco, Senhor, esse estudo sobre dons espirituais. Sabemos, Pai, que por esses dias nós demos uma parada por causa de tantas circunstâncias, mas estamos aqui hoje. Não sei se conseguiremos hoje, Senhor, mas a nossa previsão é de encerrarmos entre hoje e amanhã. Que o Senhor possa nos dar o teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos usar, toma a nossa vida nas tuas mãos e dê, Pai, sabedoria aos teus filhos que estão agora em casa ou que vão nos assistir depois, para que juntos possamos alcançar os teus propósitos. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor oramos e desde já nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Muito bem, então vamos lá. Irmãos, o que nós vamos ver aqui? Eu vou abaixar aqui, mas não precisa tirar tudo não, mas deixar baixinho, né? Nós já tivemos, dentro desse estudo sobre o Espírito Santo, eu até anotei aqui, nós já falamos sobre duas listas. Falamos sobre a lista de dons lá em Romanos, falamos sobre dons de ministério, dons de ensino, dons de exortação, encorajamento, contribuição, de liderança, dom de misericórdia. E falamos sobre os dons ministeriais de Efésios. Foi o que nós terminamos falando na semana passada, né? Se eu não me engano, quarta-feira, alguma coisa assim. Nós falamos sobre os dons ministeriais, falamos sobre o dom de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são os dons ministeriais. Só para a gente recapitular, os primeiros dons lá em cima, que nós citamos na lista de Romanos, são dons de serviço. Esses daqui são dons de ministério. Então Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E se eu não estou enganado, nós concluímos esses dons, não foi isso? E ficamos de entrar na terceira lista de dons. Mas, para que você não fique aí sem esse gancho para a gente avançar, o dom de apóstolo é aquele que ele preside, ele abre e preside várias igrejas, né? Ele é enviado com o propósito de abertura de igrejas. O dom de profeta, nós já citamos, é aquele que tem a missão de trazer e transmitir a palavra do Senhor. O dom de evangelista, ele não tem dom de cuidar, ele faz aquele movimento, aquele trabalho de evangelismo, de juntar pessoas com mensagens mais simples, mas mensagens que são de cunho mesmo evangelístico, de atrair as pessoas. Não há, por exemplo, a preocupação com o cuidado. A preocupação é juntar pessoas, não é? É aquela preocupação de reunir as pessoas. Isso é um trabalho evangelístico. Uma pessoa que tem o dom de evangelismo, ela, por exemplo, ela tem muita dificuldade para poder cuidar de um rebanho, pastorear uma igreja, porque suas mensagens são sempre muito simples e com um cunho de atrair as pessoas. São mensagens voltadas para chamar a atenção da pessoa para Cristo e não de doutriná-las, confrontá-las. Isso é mais para o dom de pastor e profeta. O quarto dom é o dom de pastor, é aquele que vem para discipular, para guiar, para cuidar. E o dom de mestre, o próprio nome já diz, é aquele que tem um revestimento especial na área do ensino. E é bom quando um líder ele possui uma variedade desses dons. É bom quando um líder ele pode reunir, ter o chamado de Deus e ter mais de um. Não há problema nenhum na pessoa ter mais de um dom. Isso não é problema.
O problema é quando uma igreja, por exemplo, ela tem um líder que é só evangelista. Então a igreja vai ficar o tempo todo voltada para campanhas, o tempo todo voltado para atrair pessoas, mas ela não vai ter aquela palavra confrontativa, uma palavra que leva as pessoas à mudança de vida. Em contrapartida, se a igreja ela tem apenas o ministério pastoral e não faz um trabalho atrativo, ela também muitas vezes não cresce. Por quê? Porque ela não faz algo que chame atenção, trabalhos evangelísticos, campanhas. Isso é um equilíbrio que a igreja deve ter. Às vezes, o pastor em si nem tem todos esses dons, mas Deus levanta alguém na igreja para poder somar com esses dons. Vocês estão me entendendo? E esse é o desafio. Esse é o grande desafio, irmãos. Por quê? Porque às vezes a igreja, ela tem lá um pastor que é um pastor voltado para o ensino. Vou dar um exemplo, a nossa igreja. O nosso ministério é um ministério voltado mais para o ensino. Nós não temos um trabalho forte de libertação, evangelístico. Nós fazemos, mas não temos esse apelo forte. Aí, quando Deus levanta alguém com esse apelo e esse trabalho começa a crescer, essa pessoa, ela pensa, ela julga, ela acredita que o dom que lhe foi dado é um dom para ela pastorear, e não é. E aí ela quer sair, abrir um ministério, abrir uma igreja, sendo que ela não teve o chamado para pastorear. Eu costumo dizer que uma grande parte das igrejas, e claro que eu não me refiro a todas, obviamente, elas são igrejas que elas ficam faltosas, capengas nos seus ministérios. Porque quando Deus levanta alguém numa área, aquela pessoa já acha que ela foi chamada para ter uma igreja, e às vezes não. Às vezes ela foi chamada para compor uma igreja. Ela foi chamada para somar dentro de um ministério. Ela foi chamada para completar uma obra, um corpo, uma congregação que o Senhor tem trabalhado. Então, isso às vezes é muito complexo. Porque quando a pessoa ela acha que ela tem qualquer um desses dons, ele já julga, ele acredita que ele tem que abrir uma igreja. E às vezes o chamado não é para esse, não é para isso. Então, vou repetir, o fato de alguém ser um bom evangelista, o fato de alguém ter uma boa palavra, ter um bom ensino, não significa que a pessoa foi chamada para pastorear. Eu conheço pessoas, e eu conheci, eu falo muito desse exemplo, nós conhecemos um pastor há um tempo atrás. Se você colocasse ele para auxiliar em qualquer igreja, se você desse um culto para ele fazer um culto, ele pegava o culto zerado, sem ninguém. Dentro de pouco tempo ele colocava lá 200 pessoas, 150 pessoas, porque o trabalho evangelístico dele era muito bom. Mas toda vez que ele deixou esse trabalho e assumiu uma igreja, ele acabou com a igreja. A igreja acabou. Algumas chegaram inclusive a fechar. Por quê? Porque não foi chamado para pastorear. Foi chamado para compor um time. Foi chamado para auxiliar num trabalho. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes o nosso desejo de fazer a obra é tão grande que a gente acaba talvez confundindo as coisas. E isso é muito ruim, porque quando uma igreja fecha, quando um trabalho ele tem o seu prejuízo, as almas vão ficar dispersas. Perdão. As almas vão ficar dispersas, as almas vão se perder. Por quê? Porque uma igreja tem que ter um equilíbrio. Ela tem que ter um bom trabalho apostólico de liderança, ela tem que ter um bom trabalho profético, né, de uma palavra revelada. A gente vai falar muito sobre isso agora. Uma palavra revelada, profética, vinda do coração de Deus para abençoar o povo. Ela precisa ter um trabalho forte evangelístico, precisa ter um trabalho pastoral.
aonde vai demandar o quê? O ensinamento, o cuidado, o zelo, aquela pegação forte ali para poder conduzir as pessoas até a presença do Senhor. E ela precisa ter também o dom do mestre, aquele que vai trazer. Eu não gosto de falar, mas eu julgo ter alguns desses dons. Por exemplo, não tenho o dom para fazer evangelismos. Não tenho o dom de fazer um trabalho de evangelização forte, de libertação forte. Não é um dom. Poxa, pastor, mas eu já vi o senhor fazer libertação. Eu estou com o senhor há muito tempo. Quantos demônios o senhor já expulsou na igreja, em outras igrejas que o senhor foi pregar? Poxa, eu já vi o senhor fazer trabalho de libertação bacana, com autoridade. Irmãos, fazer alguma coisa não significa que você está cumprindo aquele chamado que Deus te mandou. A gente faz de tudo, mas nós sabemos as áreas específicas que Deus tem direcionado a nossa vida. E uma grande parte de pessoas, elas ficam frustradas no ministério quando elas fazem algo que está dando certo, partem para fazer algo que não foram chamadas para fazer e aí acabam não dando certo. E aí elas vivem uma frustração de não verem os seus frutos, os seus resultados. Eu sempre cito também um outro exemplo de um conhecido meu, que era pastor auxiliar numa igreja, e ele fazia um trabalho forte de libertação, juntava 200 pessoas no culto de libertação. O culto dele, dia de semana, era maior do que o culto de ensino do pastor. Mas um dia, ele enfiou no coração, não sei se foi o diabo, não sei se foi coisa dele, que ele não deveria ficar auxiliando, mas que ele tinha que abrir uma igreja para ele. Ele queria ser pastor, só que ele não foi chamado para ser pastor. Ele era um pastor auxiliar. E quando ele abre a igreja, num primeiro momento funciona que é uma beleza, mas depois tudo dá errado. E hoje essa igreja, que já teve várias divisões, ela já teve vários rachas, hoje essa igreja não tem mais do que 15 pessoas. E o pastor não consegue mais recuperar o seu ministério. Por quê? Porque não teve uma orientação, ou talvez até teve uma orientação, mas não soube discernir o que Deus tinha para ele. O fato de nós fazermos alguma coisa bem feito, não necessariamente significa que nós temos que ser um pastor titular, ok? Isso é importante entender. Isso é importante. Nós temos que estar na hora certa, no lugar certo, debaixo do propósito de Deus, para que as coisas possam acontecer na nossa vida. Volto a repetir, uma pessoa pode ter mais de um dom, não tem problema nenhum. Ela pode reunir todos esses dons, seria um espetáculo. Porém, como um grande time, Deus ele vai capacitando as pessoas. O problema é que hoje os pastores eles vivem um medo, uma insegurança, uma frustração de uma má experiência. Uma má experiência. Por quê? As pessoas começam a servir, o ministério daquela pessoa começa a dar certo, o pastor investe naquela pessoa, quando aquela pessoa está dando frutos naquele corpo, para aquela igreja, para aquela congregação, cumprindo o propósito do Senhor, parece que entra um negócio no coração chamado vaidade, soberba, orgulho, queiram chamar como quiser, e a pessoa ela acha que ela tem que ser pastor. E aí ela quer sair de qualquer jeito, mesmo sem ter uma convicção para poder abrir uma igreja. E às vezes o que acontece? Se o chamado não for para aquele, não vai funcionar. Vai dar certo por um tempo, mas depois vem toda uma pressão, depois vem toda uma frustração. Então isso é muito, muito complicado, ok? Então isso nós falamos já na semana passada. Hoje nós vamos para a lista de Coríntios, que é a lista dos dons espirituais. Os dons, literalmente, que são dados pelo Espírito. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, ó, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12,
versículo de número 4. A Bíblia diz assim, olha, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito dando vários dons para as pessoas. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Então, a multiforme graça de Deus, ela opera de várias formas. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer, ok? Então, os dons espirituais, eles são divididos em 9, não os dons de ministérios, nem os dons de serviço, que nós já estudamos. Se você não estudou, não acompanhou, você pode ir lá na nossa página no YouTube, IEQ Progresso JF, que lá tem uma sequência do que foi estudado. Até o irmão Gilson colocou ali, hoje é o 10, Gilson, hoje é o 11. Depois você me fala. Então, vamos lá. A manifestação do Espírito é dada para cada um, para o que for útil. Escute, para o que for útil. Útil para quem? Útil para a pessoa? Se eu pego o dom que o Senhor me deu e eu quero fazer ele ser útil para mim, eu vou abrir uma igreja porque isso é útil para mim, eu vou assumir um trabalho porque isso é útil para mim, eu quero ser reconhecido, eu quero ser pastor. Se isso é útil para mim, está completamente fora do propósito. O dom ele é dado a cada um para aquilo que for útil dentro do rebanho, dentro do corpo de Cristo. Então esse é o desafio. Nós temos que ter esse entendimento, e a gente vai falar disso. Eu não consigo acabar hoje, com certeza, mas amanhã eu acabo com isso aí, em nome de Jesus. Então vamos lá. Porque, outra coisa, dentro dessa colocação dos dons que nós vamos estudar agora, preste atenção, nós temos aqui 9 dons que são divididos em 3 grupos. Nós temos 3 grupos separados de dons. Dentro disso aqui, nós temos os dons que manifestam sabedoria de Deus, ou chamados dons de revelação. Nós temos os dons de poder e nós temos os dons que são de manifestação da mensagem de Deus. São 3 grupos de dons separados. O primeiro grupo de dons que nós vamos ver aqui, ele fala ou é conhecido como dom de revelação. Eu disse para você que quando até Coríntios cita aqui, olha, a cada um é dado a um dom de revelação. Quando a Bíblia cita dom de revelação, ela não está especificando exatamente um dom. O dom de revelação é um grupo de 3 dons que se manifestam de maneira diferente na vida da pessoa. Quando uma pessoa ela tem um dom de revelação, ela não tem exclusivamente esse dom, essa nomenclatura, mas ela tem um desses 3 dons que nós vamos citar agora, que são dons chamados de revelação. Quais são eles? Então vamos lá. Palavra de sabedoria, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Porque a um, ou seja, a quem Deus quer, é dado o quê? Porque a um pelo Espírito, quem dá é o Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Irmãos, o que é palavra de sabedoria? O que significa esse dom? O que nós podemos, assim, aprender com esse dom? O que viria a ser, dentro do que nós estamos estudando, né? O que nós poderíamos entender como palavra de sabedoria? Então preste atenção, porque eu fiz aqui algumas anotações para você. O dom da sabedoria, ou a palavra de sabedoria, é uma operação que o Espírito Santo capacita o crente a receber, ordenar, verbalizar os mistérios de Deus de uma forma clara e acessível. Pastor, resume isso para mim. É uma habilidade, um dom que Deus dá
aonde ele vai trazer sempre uma palavra vinda do coração de Deus para produzir uma paz, para trazer uma conciliação. É um dom que Deus dá à pessoa para que ele, em meio a todo o caos, ele tenha sempre uma palavra ponderada, equilibrada, que traga luz àquela situação. Isso é um dom de Deus. Existem pessoas que elas... 1 Coríntios, irmã Margarida, 1 Coríntios capítulo 12, nós estamos no versículo 8. Nós temos que entender, irmãos, que sabedoria humana é uma coisa, a sabedoria divina é outra. A sabedoria como dom de Deus é algo que em momentos de crises, em momentos de adversidades, em momentos complexos, essa pessoa ela tem da parte de Deus uma unção para poder trazer uma luz, para poder trazer uma clareza, para poder abençoar aquela situação. Isso é um dom de Deus. Isso é um dom. Eu costumo julgar que esse é um dom que todo pastor precisa ter. Ele precisa ter o dom da sabedoria. Quando Salomão ele foi levantado pelo Senhor para ser o novo rei, quando ele foi ungido para ser o novo rei, o Senhor veio até ele e o Senhor disse para ele: Salomão, pode me pedir o que você quiser e eu te darei. Irmão, Salomão poderia ter pedido dinheiro, riquezas, famas, reinos. Salomão poderia ter pedido tanta coisa. Mas quando você vai lá na palavra e você estuda, o que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. Porque como rei, ele não poderia reinar, ele não poderia decidir aquilo que era do povo de Deus baseado no que ele pensava. Escute uma coisa, irmãos, a gente não vai correr não. Escute uma coisa. Tome cuidado para quando você for se aconselhar com alguém, essa pessoa não te passar a opinião dela, o que ela pensa, o que ela acha, o que ela acredita, porque isso é muito perigoso. Quando Salomão pediu a Deus sabedoria, isso agradou tanto a Deus, tanto, que Deus fez dele o homem mais sábio que já existiu e além disso, deu a ele todas as riquezas, acrescentou tudo. Logo em seguida, a Bíblia diz que duas mães que tiveram 2 bebês na mesma época foram acometidas por uma tragédia. Uma mãe rolou durante a noite sobre um bebê e o matou. Quando ela percebeu que o filho estava morto, ela roubou o filho da outra e disse que aquele filho agora era dela. A outra, quando acordou, viu que aquele menino estava morto, o filho estava morto, e ela disse: mas esse não é o meu filho. E a que roubou disse: não, esse é o seu, o que está vivo é o meu. E ficou aquele impasse, aonde elas foram buscar a resposta? No rei. E o rei tinha obrigatoriamente que ter o quê? Uma sabedoria para lidar com a adversidade. Quando você marido, quando você esposa, quando você filho, filha, quando você pai, você mãe, quando você ora e pede a Deus sabedoria, as coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, elas passam a ter uma outra dimensão, elas passam a ter uma outra percepção, porque você não vai agir pelo que você quer, você não vai agir pelo que você acha, você vai pedir direção a Deus e vai agir com a sabedoria do Espírito. Lembra, o dom de sabedoria é dado por quem? Pelo Espírito. Quando a sabedoria ela vem do Espírito, quando ela é espiritual, ela não é tendenciosa, ela não puxa para lado nenhum, ela não busca o meu interesse, mas ela busca aquilo que é a vontade do Senhor. Salomão, quando foi arguído pelas mulheres, quando foi questionado pelas mulheres,
Ele precisava decidir de quem era o filho, mas como decidir? Então ele teve uma palavra de sabedoria. Ele disse: vamos pegar o menino, me traz a espada e nós vamos cortá-lo ao meio. Quando ele disse isso, a verdadeira mãe se manifestou. Salomão sabia que isso ia acontecer. Isso é uma palavra de sabedoria. Irmãos, a Bíblia diz que se alguém precisa de sabedoria, peça, que Deus dará deliberadamente. As pessoas vão para a igreja, elas querem falar em línguas, elas querem profetizar, elas querem ser pastor. Irmãos, se preocupe em crescer na graça. Se preocupe em crescer espiritualmente. Diga: Deus, eu quero crescer, me dê sabedoria para eu tomar as minhas decisões diante dos meus conflitos, diante das minhas guerras, das minhas adversidades. Eu preciso do teu Espírito para me impulsionar, para me direcionar, para que eu faça as coisas certas. Amém, irmãos? Às vezes as pessoas querem vir no escritório para conversar com a gente. Quando chegam lá, elas não escutam aquilo que elas foram ouvir. Por quê? Porque eu preciso dar um conselho com sabedoria do Senhor. Eu preciso orientar segundo o princípio da palavra. Então nós temos que ter uma sabedoria que vem do céu. Isso é um dom espiritual. Não é nos livros, não é na faculdade, não é na internet, não são nos dicionários da vida, nas enciclopédias. Não. Esse dom é dado pelo Senhor. É o Espírito Santo quem te capacita nos seus momentos de dor, de luta, de questionamentos, de adversidades. Você vai ter sempre uma direção, uma palavra de sabedoria para abençoar a sua vida. Queridos, eu louvo a Deus pelas pessoas que vêm conversar comigo e que quando terminam a conversa, ou dias depois elas falam: pastor, muito obrigado porque o Senhor me deu uma palavra de sabedoria. A palavra que o Senhor passou para mim, ela gerou bênção, ela gerou vida, ela mudou a minha casa, ela mudou a minha família. Claro que a pessoa teve o mérito de praticar. Nós não estamos falando, irmãos, de quem recebe a palavra de sabedoria, o que ela vai fazer. Nós estamos falando de quem está dando a palavra. Então o Espírito Santo, ele quer nos dar sabedoria. Seja sábio, seja sábia, peça ao Espírito Santo, amém? Outro dom que nós temos aqui, nessa lista de conhecido como dons de revelação, além da palavra de sabedoria, nós temos um dom, ele é muito próximo, ele é muito perto, ele está muito ligado com o dom de sabedoria, e ele muitas vezes ele é confundido. E que dom é esse, irmãos? Antes de eu entrar no dom do conhecimento, irmãos, a pessoa que tem o dom da palavra de sabedoria, ela não faz nada precipitado. Ela sempre busca uma orientação. Então, seja sábio em nome de Jesus. O outro dom, que é dado pelo mesmo Espírito, a Bíblia vai chamar que é a palavra de ciência. Algumas traduções, elas vão usar a expressão palavra de conhecimento. Então, preste atenção. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, embora elas sejam muito ligadas, elas são muitas vezes confundidas, mas elas precisam ser tratadas de uma forma diferente. A palavra de sabedoria, ela normalmente vem em cima da experiência que nós temos com Deus, daquilo que Deus já falou na palavra. A gente tem uma boa leitura da Bíblia, um bom discernimento da vontade do Senhor, do projeto que Deus tem. Então essa é uma palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento, diferente da palavra de sabedoria, é algo que está oculto no coração de Deus. É algo que está lá no profundo de Deus, na intimidade de Deus. E a gente jamais teria condições de entender isso, de conhecer isso, de ter essa dimensão. Então, eu anotei aqui, o dom da ciência ou a palavra do conhecimento, ela traz os tesouros escondidos do Senhor. Aquilo que ninguém, irmãos, olha, isso acontece muito com a gente.
Isso acontece muito. Você, no meio de uma palavra, de um discurso, no meio de uma mensagem, você recebe ali aquela palavra de conhecimento, não um conhecimento seu, mas o conhecimento do Espírito em relação a Deus, para trazer algo que vá além da Bíblia para alcançar a igreja. Preste atenção, a palavra de sabedoria, ela traz à tona um conhecimento aplicado da palavra e dos propósitos de Deus, e a gente aplica isso com a sabedoria do Espírito. A palavra de conhecimento, ela traz uma revelação que muitas vezes vai além da palavra. Não é que ninguém está acrescentando o Evangelho. Não é acrescentar o Evangelho. Ninguém pode acrescentar. Mas às vezes o Senhor te revela algo, o Senhor traz algo que é para aquele momento, para aquela circunstância, para trazer uma solução que nem mesmo você sabe. Algo que está no íntimo de Deus. Uma palavra que está lá no profundo do coração do Pai. Pastor, isso é sério? Muito sério. Porque isso tem que ser algo que venha do Espírito. Isso tem que ser algo que vem do coração de Deus, porque você vai falar algo que muitas vezes nem você mesmo conhece. Diferente da palavra de sabedoria, que você vai dar uma palavra em cima daquilo que você tem aprendido, daquilo que o Espírito Santo tem te ensinado. Isso aqui muitas vezes você vai falar de algo que nem você sabe. E muitas vezes isso já aconteceu comigo. Você está no púlpito, você está pregando em cima de uma mensagem ou falando de algo em cima daquilo ali. O Senhor te revela algo, irmãos, que é tremendo. Depois você vai ver aquilo na Bíblia, depois você vai pesquisar. Tudo isso é fruto da intimidade. Isso é fruto da intimidade. Quando eu quis estudar os dons do Espírito com vocês, a minha preocupação é essa, porque as pessoas estão muito superficiais na igreja. As pessoas querem ir para a igreja para falar em línguas. Aí, sabe o que acontece? Aí vai na igreja, busca o dom de línguas. Aí, eu não vou questionar, quem sou eu para questionar o Espírito Santo? Aí recebe o dom de línguas, aí vai para casa, qual a sabedoria que tem para lidar com o marido, para lidar com a esposa? Nenhuma. Qual a sabedoria que tem para lidar com os filhos? Nenhuma. Qual a sabedoria que tem no trabalho? Qual a sabedoria que tem para desenvolver, irmãos, um trabalho no meio dos amigos, para poder ganhar os amigos para Jesus? Nenhum. Aí fica aquela coisa meio que desacreditada, não é? Na igreja é uma coisa, quando está orando e falando em línguas é uma coisa, mas quando está fora da igreja, não tem sabedoria para lidar com a sua vida, não é sábio, não sabe gerenciar a sua vida, não sabe gerenciar as suas crises. Eu estou com uma palavra aqui, ela está até separada aqui, que não sei, está aqui, ó, que eu estava preparando, e essa palavra, ela fala assim, como nos portar diante das adversidades. É uma palavra que eu estou com ela na ponta da agulha para pregar para vocês. Pode ser que eu pregue ela amanhã, pode ser que eu pregue ela no domingo, mas está aqui, ó, como nos portar nas adversidades. Irmãos, como nós vamos reagir? Qual é o nosso nível de envolvimento com o Espírito Santo para ele nos dar sabedoria, nos dar um conhecimento espiritual em cima de um fato, em cima de uma verdade? Irmãos, isso é de Deus. É o Espírito Santo quem tem que nos dar esse conhecimento. É o Espírito Santo que tem que nos dar esse entendimento. Às vezes você vê pessoas, deixa eu te dar um exemplo. Às vezes você vê pessoas que mal sabem escrever seu nome. São semi-analfabetas. Às vezes você vê pessoas que são literalmente analfabetas. Não sabem ler e não sabem escrever. E quando você vê muitas dessas pessoas tendo uma oportunidade para pregar na igreja, você fica assustado. Você não acredita que aquelas pessoas estão ali pregando e são analfabetas. Porque o nível de sabedoria, o nível de conhecimento que elas têm, elas trazem coisas que a gente nem viu na Bíblia. Aí você fala, como? É o poder de Deus na vida da pessoa. O Espírito Santo não é só falar em língua, irmão. O Espírito Santo não é só falar em línguas. O Espírito Santo é muito mais do que isso. O Espírito Santo não é essa gritalhada que a gente vê hoje.
essa imposição, essa mudança de entonação de vozes. Irmãos, olha, é só Jesus para ter misericórdia, eu não quero entrar nesse caminho não. Então, irmãos, é importante palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, são dons que o cristão tem que buscar. Eu vou repetir, as pessoas só estão preocupadas em buscar dom de línguas. Paulo disse, olha, entre eu falar 10.000 palavras com vocês na minha língua e falar 1, 2, 3, 4 em línguas, eu prefiro falar 10.000 com vocês na minha língua. Paulo falava em língua mais do que todo mundo, mas ele falava em língua com o Senhor para sua edificação, muitas vezes na sua própria casa. Mas nós temos que tomar cuidado, irmãos. Por quê? Porque senão o culto, ele perde todo o seu propósito e fica uma guerra de vaidades. As pessoas tentando mostrar quem é mais espiritual, quem fala mais línguas, quem é mais ungido, quem é mais usado. Isso não é sabedoria, irmãos, e nem conhecimento. O que eu vejo hoje, irmãos, e eu vou ser muito sincero, eu tenho me sentido mal. Mas a obra não é minha, é do Senhor. Não sou eu que sou responsável por ela, quem é o Espírito Santo e quem sou eu para questionar. Mas que Deus tenha misericórdia. Porque subir no púlpito, falar em língua, apontar, profetizar, revelar, isso aí, irmãos, até o inimigo faz. Eu quero ver descer do púlpito e ser sábio. Eu quero ver descer do púlpito e ter uma vida cheia do Espírito Santo. Ser sábio dentro de casa, no convívio, nas suas relações. Aí nós vamos ver. Não que a gente está aqui para julgar, mas o Espírito Santo quer nos dar sabedoria. O Espírito Santo quer nos dar sabedoria, ele quer nos dar conhecimento. Amém? O outro dom não segue a lista na sequência. Mas como eu estou falando em termos de separação de grupos, então olha só, porque na lista vem assim, quem chegou depois aí, 1 Coríntios 12, nós estamos no versículo 8. Porque a um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Eu vou parar aqui porque eu me esqueci de falar algo com vocês. Preste atenção. Por que a Bíblia cita assim? A um pelo mesmo Espírito, a outro pelo mesmo Espírito, a outro pelo mesmo Espírito, a outro pelo mesmo Espírito. Por quê? Porque o que é de Deus não gera confusão. Você vai numa igreja, o cara revela um negócio para você, você vai na outra, o outro revela outra coisa. Você vai num lugar, o cara profetiza uma coisa para você, você vai em outro, profetiza outro. Tem um negócio errado aí, irmão. Falar em Deus é uma coisa. Ser usado de verdade por Deus é outra muito diferente. O Espírito não é de confusão. Deus não é Deus de confusão. A igreja não pode ter confusão espiritual. A igreja não pode ver debaixo de uma confusão espiritual. Um fala uma coisa, outro vem profetiza outro, outro vem revela outro, o outro vem diz uma coisa, o outro vem tem uma palavra aqui diferente. Irmão, isso é confusão. O Espírito Santo é o mesmo. Se ele falar para você que 2 mais 2 é 4, na boca de um profeta, ele vai falar na boca de 50.000 profetas, que 2 mais 2 é 4. Senão não é de Deus. Ok? Então vamos lá. A um, palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, palavra de ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Só que eu vou pular esse agora. Eu não vou falar sobre o dom da fé. E eu vou lá para o final, aonde ele vai chamar aqui, olha, no versículo 10 diz assim: a outra operação de maravilhas, a outra a profecia, a outro o dom de discernir espírito. Então eu quero chamar agora a sua atenção: dom de sabedoria, dom de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Esses 3 dons, eles compõem o chamado grupo de revelação. Quando você fala em revelação, a pessoa pode ter esses 3 grupos. Ah, irmãos, Deus está me revelando que na sua vida fizeram isso. Olha, você está passando por isso.
é uma palavra de conhecimento. A gente usa a expressão dom de revelação. Por quê? Porque traz uma revelação. E na Bíblia tem isso. Mas é uma palavra de conhecimento de algo que está oculto no coração de Deus e que Deus está mostrando para as pessoas. Isso acontece. Então, quando eu disse para você que dom de revelação não tem na Bíblia, porque você não tem esse dom específico, embora, vou repetir, aqui mesmo no capítulo, esqueci aqui agora, não vou lembrar aqui não, capítulo 20, no versículo 26 fala sobre quem tem revelação. Revelação lá é uma atribuição ao dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e interpretação, discernimento de espírito. O dom de discernir espírito, irmãos, na minha opinião, ele é um dos mais preciosos dentro da igreja. Ele é um dos mais preciosos, porque se você recebe uma palavra de conhecimento e ela não vem de Deus, ela não vai cumprir, mas ela também pode não detonar a tua vida. Alguém te deu uma palavra de sabedoria para apaziguar, se você não receber, a responsabilidade é sua. Agora, o discernimento de espírito, irmãos, é algo que todo mundo tem que ter, porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera. Então, o que está acontecendo hoje? As pessoas, elas não estão buscando em Deus. A Bíblia diz, não creiais em todo o espírito. As pessoas estão acreditando em tudo. Alguém chegou, o Espírito Santo me revelou, o Espírito Santo falou, eis que te digo, eis que te falo. Irmãos, as pessoas recebem. As pessoas recebem tudo, irmão, tudo. Irmãos, você tem que discernir. Você tem que avaliar. Pastor, mas isso não é julgar. Quem está mandando fazer isso é a Bíblia. A Bíblia diz, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Você precisa avaliar. É não só um direito, é uma responsabilidade sua. Senhor, me mostra. Isso é de Deus? Senhor, onde está na tua palavra isso? Senhor, aonde está escrito isso? Senhor, isso não condiz com o que eu já ouvi. Senhor, isso não condiz com o que eu aprendi. Se você não buscar o dom de discernir, a pastora sempre brinca comigo depois, né? Porque às vezes isso acontece muito comigo. Às vezes eu converso, irmãos, e eu espero que você não se assuste, e eu espero que você não se entristeça, eu espero que você me entenda, mas eu digo na igreja que eu sei mais sobre vocês do que vocês possam imaginar. 10 minutos de conversa com uma pessoa, irmãos, e muita coisa eu passo a ver na vida da pessoa. 10 minutos conversando com uma pessoa. O Espírito Santo começa a me discernir sobre a vida da pessoa, sobre propósito, sobre intenção, sobre a espiritualidade. Pastor, mas aí o senhor está julgando. Não estou julgando, é discernimento. Quantas vezes eu disse isso para minha esposa? Eu falei, olha, isso não vai dar certo. Olha isso aqui, cuidado com isso aqui. Isso aqui não é o que se apresenta. Olha, estou te avisando. Mas você está julgando. Mas você está... Irmãos, passa um mês, um ano, bem que você falou. Bem que você avisou. Isso é discernimento. Discernimento de espírito. É a capacidade de discernir o que está por trás. Isso só Deus pode nos dar, irmãos. Às vezes a pessoa está ali, irmãos, falando em línguas, você bate o olho, gente. Às vezes a gente vê carne quando não vê demônio. Que isso, pastor? Não fala assim. Falo, irmão. A maioria, irmãos, olha, uma grande maioria das vezes que isso acontece, Deus me mostra. Carne, vaidade,
a pessoa agindo de uma maneira soberba, a pessoa está ali, irmãos, com outros fins, com outros propósitos. A pessoa se aproxima manifestando uma intenção. Aí o Espírito vai e te mostra, cuidado, porque a intenção é outra. Cuidado, porque o propósito da situação não é esse. Por isso a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado. Vou te dar um exemplo disso. Jesus estava um dia falando com os seus discípulos, gente, está acabando a hora, e eu não falei nada, eu fiquei no primeiro grupo, amanhã tem mais. Então, irmãos, Jesus um dia estava com os seus discípulos, e ele começou a falar a respeito do fim, quando ele seria crucificado, padecer nas mãos dos homens. Ele começou a falar do seu martírio, começou a falar da sua dor, começou a falar de todo o seu julgamento, de tudo aquilo que ele iria ter que passar. E quando Jesus estava falando disso, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele chegou para Jesus e disse, Senhor, longe de ti passar por isso. Não, o Senhor não vai ter que passar por isso não. Irmãos, parecia um amigo tentando defender o seu amigo. Parecia um amigo preocupado com o outro amigo. Mas quando Pedro disse isso para Jesus, qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse para ele o quê? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Naquele momento, o inimigo estava usando a vida de um discípulo para poder tirar Jesus de um propósito. Jesus amava Pedro? Amava. Pedro era uma bênção? Era. Mas naquele momento, o inimigo encontrou nele uma brecha para tentar tirar Jesus de um propósito. Então você tem que ter discernimento. Você precisa aprender a discernir as coisas. Não é porque alguém chegou, falou, se mostrou amigo, profetizou, revelou, e se aproximou. Irmãos, não é porque isso acontece que aquela pessoa ali é uma pessoa de Deus, não. Não é, não. Vocês viram um vídeo que está rodando hoje, eu nem compartilhei, porque eu não gosto de compartilhar antes de fazer uma checagem. Antes de checar, antes de saber se a coisa é real ou não, eu gosto de avaliar. Mas tem um vídeo rodando hoje, chegou para nós no grupo de pastores, até irmãos mandaram para mim, para eu avaliar, e eu estou buscando informações, de uma pessoa satanista, membro de partidos de esquerda, que eu não quero aqui citar nome, e eles estão propondo que eles infiltrem dentro das igrejas para quando começar a falar de política e a falar contra os partidos de esquerda, essas pessoas que vão estar ali como se fossem crentes, levantarem e começar a discordar e discutir com o pastor, só para criar um reboliço e colocar os pastores contra a igreja ou a igreja contra os pastores. Olha que coisa maligna. Aí a pessoa chega na igreja, irmãos, as pessoas de cara já botam no púlpito, as pessoas de cara já chamam para trabalhar na obra. Irmãos, deixa eu falar para você, em nome de Jesus, eu não quero que você tome isso como uma coisa pessoal, e muito menos que você me julgue. Se for julgar, deixa que Deus me julgue. Tem pessoas que eu não tenho coragem de colocar como diáconos na minha igreja, e que da noite para o dia, irmãos, abrem igreja e se tornam pastores. Viram apóstolos, viram bispos. Não sei, que Deus abençoe. Mas nós temos que ter um discernimento para fazer as coisas. O cuidado de quem nós colocamos na nossa vida. Cuidado de quem nós colocamos no púlpito da nossa igreja. O cuidado de quem nós deixamos colocar as mãos sobre a nossa cabeça.
Debaixo de que autoridade nós estamos andando, irmão? Tem gente que é levado por todo o vento de doutrina. Tem gente que adora barulho, adora movimento, não quer nem saber qual a procedência dele. Quando Elias estava na caverna e Deus mandou ele sair, veio vento, veio barulho, veio fogo, veio terremoto. Mas Deus não estava nisso não. O discernimento de espírito é algo fundamental na nossa jornada espiritual. Quando você tem o discernimento de espírito, irmãos, quando alguma coisa se aproxima de você, você já logo percebe, o Espírito Santo te mostra, olha, cuidado, ore, vigie, olha, não vai entrando de cabeça, espere, tenha paciência, tenha calma, e junto com isso vem uma palavra de ciência, de conhecimento, te revelando algo, e aí você já tem uma palavra de sabedoria para lidar com aquela situação. Então, irmãos, o que nós chamamos de grupo de revelação, toda hora eu fico olhando aqui, irmãos, por causa da hora. O que nós chamamos aqui de grupo de revelação são esses três dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Peça a Deus discernimento. Peça, irmãos, peça a Deus discernimento de espírito. Peça a Deus que te dê discernimento de espírito. Peça a Deus que te dê palavra de sabedoria. Peça a Deus que te dê palavra de conhecimento. Porque, irmãos, se nós não tivermos esse pacote, e eu vou hoje ficar nos três aqui, se nós não tivermos esse pacote, irmãos, nós vamos fazer um monte de bobagens. Um monte de bobagens. Um dia, e eu não sei se a irmã vai estar me ouvindo, até porque eu não acompanho todos os comentários, um dia eu estava na igreja, uma irmã, ela chegou para mim e disse: pastor, eu preciso falar com o senhor. Ela era visitante, tinha pouco tempo que ela estava indo na igreja, e disse que precisava falar comigo depois do culto. Beleza. Eu falei: irmã, eu não atendo depois do culto por causa dos irmãos que ficam me esperando, trabalham desde cedo e eu não atendo depois do culto. Mas como ela disse que era uma coisa rápida, eu falei: não tem problema, irmã. Vamos falar rapidinho, enquanto os irmãos estão acabando de desligar tudo, a gente conversa. A irmã chegou para mim e disse: pastor, eu preciso que o senhor me dê um conselho. E ela me explicou: eu estou passando essa situação. O que eu faço? Irmãos, quando ela me disse a situação, eu não tinha uma palavra para dar para ela. Não tinha. E eu não vou dar palavra em cima daquilo que Deus não me mostrou. Eu não tenho que ter uma palavra. Eu cheguei até a comentar com algumas pessoas, até cheguei a falar disso na escola bíblica, claro que eu não citei quem, mas o fato de ser pastor não significa que você tem uma resposta para tudo. Eu disse para aquela irmã, eu falei: irmã, eu não tenho uma resposta. Se eu falasse para ela, faz isso, poderia custar a vida dela. E se eu falasse, faz isso, que era a outra opção, poderia custar a vida dela. Eu disse: irmã, eu não tenho o que te falar. Eu cheguei a falar disso na igreja. Eu contei isso no púlpito. Eu falei: irmã, eu não tenho uma palavra para você. Se Deus me mostrar, eu vou te falar. Se Deus não me mostrar, eu não vou te falar. Te falar, te dar um conselho, só por te dar, eu não vou te dar. Porque o que está acontecendo é grave, pode envolver a sua vida, pode custar a vida da sua família, e eu não tenho esse conselho para te dar. O que eu vou te dizer, ore e peça a Deus uma direção, peça a Deus que te dê um discernimento para que Ele te mostre. É tudo o que eu posso te falar. A irmã entendeu, não ficou triste, foi para casa. Uns dias depois, continuou indo na igreja, uns dias depois me procurou e disse: pastor, preciso falar com o senhor. Eu falei: fala, e aí? Ela disse: olha, pastor, eu fui, orei, coloquei diante de Deus, Deus foi me dando uma direção, Deus foi me dando sabedoria, Deus foi me dando discernimento de algumas coisas que estavam acontecendo, eu apliquei isso, e sabe o que aconteceu, pastor? Nenhuma das duas coisas que eu falei para o senhor era a resposta. Deus tinha uma outra resposta, e nessa outra resposta as coisas se ajeitaram, tá tudo uma bênção, tá tudo bacana, para a glória do Senhor. Ah, e a irmã está na igreja até hoje. Está lá, conosco,
servindo, adorando, fazendo a obra de Deus, e Deus tem abençoado. Irmãos, faltam 2 minutos. Então, você tem que buscar no Espírito uma sabedoria. Você tem que buscar no Espírito uma palavra de conhecimento. Você tem que pedir a Deus discernimento de espírito. Você tem que ver além do que o físico te mostra. Por isso é discernimento de espírito. Que espírito está por trás disso? Qual é o espírito que está me levando a isso? Ah, está profetizando? É o Espírito Santo? Ah, está revelando? É o Espírito Santo. Ah, eu estou agindo. É pelo Espírito ou é pelo meu Espírito? É o que eu quero ou é o que Deus quer? É a minha vontade ou é a vontade de Deus? E tem coisas que não tem resposta. Nós vamos ter que orar. Orar, 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 orar. E depois de tudo, orar, orar, orar e orar, até que Deus nos dê uma direção clara. Amém?